Fernando era conhecido pelo olhar atento e pela mente analítica, qualidades que o tornavam um dos auditores de maior destaque na companhia. Com seus 38 anos, ele ocupava uma posição de respeito, mesmo em meio ao ambiente corporativo rígido e muitas vezes hostil das operações offshore. Ele tinha a habilidade de encontrar padrões onde ninguém via e, ao mesmo tempo, de desconstruir qualquer narrativa inconsistente. Sua reputação era de alguém que resolvia problemas como um verdadeiro detetive moderno, mas ao contrário de um Sherlock Holmes fictício, Fernando lidava com números, dados e ações humanas, e não com mistérios vitorianos. Fernando tinha um passado que poucos conheciam. Com formação em engenharia mecânica e especialização em auditoria operacional, ele havia trabalhado por anos como técnico em plataformas antes de migrar para o setor administrativo. Essa experiência prática lhe dava uma vantagem, pois entendia não apenas as regras, mas também como as pessoas as burlavam. Seus colegas o respeitavam, mas também o temiam. Sabiam que ele era implacável quando algo não fazia sentido. Apesar disso, Fernando era um homem de hábitos simples. Seu escritório era um reflexo de sua personalidade, minimalista, com uma mesa sempre organizada, onde cada item tinha seu lugar. Mas, como em toda história de suspense, ele também carregava um segredo, uma falha no passado que o deixava sempre um pouco mais alerta. Anos atrás, em uma auditoria semelhante, Fernando não conseguiu evitar um acidente causado por negligência que resultou na morte de 2 trabalhadores. Embora ele não fosse diretamente responsável, a culpa o acompanhava como uma sombra, impulsionando sua busca incessante por respostas. Naquela manhã, enquanto revisava os registros de acesso da plataforma Neptuno 3, algo chamou sua atenção. Ele notou o nome de um técnico, Matheus Oliveira, listado repetidamente nos logs de entrada e saída. O problema? Matheus nunca havia embarcado. Fernando sabia que erros em registros não eram incomuns, mas as circunstâncias eram peculiares. Matheus havia sido transferido para outra unidade antes mesmo de a plataforma Neptuno 3 entrar em operação. Intrigado, Fernando decidiu investigar mais a fundo. Após verificar os registros de acesso, ele encontrou um padrão ainda mais estranho. O nome de Matheus aparecia em checklists críticos, documentos que exigiam a presença física para serem assinados. Como alguém pode assinar relatórios se nunca esteve lá? Pensou Fernando, enquanto seus dedos tamborilavam na mesa. Ele sabia que não podia ignorar aquilo. Adiar a investigação poderia prejudicar a segurança dos trabalhadores ou, pior, expor a empresa a um escândalo. Fernando não era de se precipitar. Ele sabia que precisava reunir provas antes de alarmar a gerência. Decidido, levantou-se, pegou seu laptop e começou a cruzar os dados dos relatórios assinados com os horários de acesso registrados. A cada documento que analisava, mais evidente ficava que algo estava errado. O nome de Matheus surgia em situações que desafiavam qualquer lógica. No final do expediente, enquanto a maioria dos funcionários deixava o prédio, Fernando ainda estava em sua mesa, com os olhos fixos na tela do computador. Ele sabia que estava prestes a mergulhar em algo grande, mas ainda não tinha ideia do quão profundo seria esse mistério. Antes de sair, fez uma anotação rápida. Verificar câmeras de segurança, falar com Letícia. Na manhã seguinte, Fernando chegou cedo ao escritório, determinado a desvendar o mistério. Ele sabia que precisaria da ajuda de Letícia, a gerente de operações da plataforma Neptuno 3. Letícia era conhecida por sua eficiência e por ser uma líder firme, mas justa. Ela havia sido promovida recentemente e tinha como prioridade garantir que tudo estivesse em conformidade nas operações offshore. O contato inicial entre os dois foi direto. Fernando sabia que Letícia valorizava a objetividade. Letícia, preciso falar com você sobre algo que encontrei nos registros da Neptuno 3, começou ele enquanto se sentava na cadeira em frente à sua mesa. Há um técnico, Matheus Oliveira, que aparece repetidamente nos logs de acesso e nos checklists. O problema é que ele nunca embarcou. Letícia franziu a testa, visivelmente intrigada. Isso é sério? Matheus não está na equipe da Neptuno 3, tenho certeza disso. Exatamente. Eu já cruzei os dados.
ele foi transferido para outra unidade antes mesmo de a plataforma entrar em operação. Mas o nome dele está em dezenas de documentos, desde checklists de manutenção até relatórios de conformidade. E tem mais uma coisa: esses documentos só podem ser assinados presencialmente. Letícia ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Finalmente disse: "Isso pode ser um erro administrativo, mas precisamos verificar. Vou te dar acesso às câmeras de segurança da plataforma. Se Matheus nunca esteve lá, as gravações devem confirmar isso." Fernando agradeceu e saiu da sala com a sensação de que o mistério estava apenas começando. Ele acessou os arquivos de vídeo e começou a revisá-los, mas logo percebeu algo alarmante. As gravações das últimas semanas estavam completamente apagadas. Não havia qualquer registro visual que pudesse confirmar ou negar a presença de Matheus na plataforma. O dia passou em um turbilhão de conjecturas e análises. Letícia também começou a investigar por conta própria, revisando os relatórios diários da equipe da Neptuno 3. Ela percebeu que os documentos assinados por Matheus sempre estavam vinculados a tarefas críticas, como inspeções de segurança e aprovações de manutenção. Isso significava que, se algo estivesse errado, poderia comprometer toda a operação. No final do dia, Fernando recebeu um e-mail anônimo que fez o mistério se aprofundar ainda mais. A mensagem com o assunto alerta dizia apenas: "Se ele nunca embarcou, quem está assinando por ele?" Fernando releu o e-mail várias vezes, tentando identificar qualquer pista sobre o remetente, mas era inútil. O endereço era genérico e não havia assinatura. Ele imediatamente mostrou o e-mail para Letícia, que ficou visivelmente preocupada. "Isso está ficando estranho demais, Fernando. Se alguém está se passando por Matheus, temos um problema muito maior do que um erro administrativo." "Eu concordo", respondeu ele. "E o fato de as gravações terem sido apagadas sugere que alguém está ativamente tentando esconder algo." Os dois decidiram que era hora de envolver outras áreas da empresa. Letícia agendou uma reunião com o departamento de TI para tentar recuperar as gravações apagadas, enquanto Fernando continuava a cruzar os dados em busca de inconsistências. Mas ele sabia que precisaria ir além dos sistemas digitais. Algo lhe dizia que as respostas estavam na plataforma Neptuno 3. Fernando começou a planejar uma visita surpresa à plataforma. Ele queria conversar diretamente com os técnicos que estavam lá e verificar os documentos físicos. Se alguém estava usando o nome de Matheus para assinar os relatórios, ele queria confrontar essa pessoa cara a cara. Naquela noite, enquanto revisava mais uma vez os logs de acesso, Fernando sentiu uma mistura de excitação e apreensão. Ele sabia que estava prestes a descobrir algo grande, mas também sabia que isso poderia colocar sua carreira, e talvez até sua segurança, em risco. 2 dias depois, Fernando embarcou na plataforma Neptuno 3 com uma determinação que mascarava sua ansiedade. A viagem foi curta, mas as palavras do e-mail anônimo ecoavam em sua mente. Se ele nunca embarcou, quem está assinando por ele? Ele sabia que as respostas estavam ali, mas também sabia que as implicações poderiam ser graves. As plataformas eram ambientes controlados, com regras rígidas e segurança máxima. Se alguém estava manipulando os registros, era alguém com acesso privilegiado. Assim que chegou, Fernando foi recebido por Lucas, o supervisor de turno, que parecia desconfortável com sua visita inesperada. "Fernando, não sabíamos que você viria", disse Lucas, forçando um sorriso. "Algum problema?" "Por enquanto, apenas uma auditoria de rotina", respondeu Fernando, mantendo seu tom neutro. "Só preciso revisar alguns documentos e conversar com alguns membros da equipe." Lucas assentiu, mas Fernando percebeu um leve tremor em sua mão. Era um detalhe pequeno, mas Fernando era especialista em notar o que passava despercebido pelos outros. Ele decidiu começar sua investigação pelos checklists assinados por Matheus. Pegou os documentos físicos e começou a compará-los com as assinaturas originais de Matheus que estavam em seu banco de dados. Para sua surpresa, ou talvez confirmação, as assinaturas eram idênticas. Não havia qualquer indício visível de falsificação. Enquanto Fernando analisava os documentos em uma sala reservada, Letícia ligou para ele com uma atualização preocupante. "Fernando,
O departamento de TI conseguiu recuperar parte das gravações apagadas, mas há algo estranho. Em algumas delas, o sistema de câmeras parece ter sido deliberadamente manipulado. Há cortes bruscos e falhas que coincidem com os horários em que o nome de Mateus aparece nos registros. Fernando suspirou profundamente. Isso confirma que estamos lidando com algo intencional? Alguém aqui dentro está sabotando os sistemas? Após desligar, ele decidiu entrevistar os técnicos que estavam na plataforma durante o período em questão. A maioria parecia genuinamente confusa ou alheia à situação, mas alguns demonstraram nervosismo ao serem questionados sobre Mateus. Um deles, João, parecia especialmente inquieto. João, você assinou alguns relatórios junto com o Mateus, certo? Zrenia perguntou Fernando, mostrando um dos documentos. João hesitou antes de responder. Sim, eu acho que sim. Mas, sabe, as coisas aqui são corridas. Às vezes nem presto atenção em quem está assinando comigo. Você está me dizendo que não lembra se Mateus estava aqui ou não? Zrenia pressionou Fernando, seu olhar fixo no técnico. Olha, eu não sei, tá bom? Component Placement, respondeu João, claramente desconfortável. Eu só faço o meu trabalho. A tensão na sala era palpável. Fernando sabia que João estava escondendo algo, mas também sabia que pressioná-lo mais poderia fazer com que ele se fechasse completamente. Decidiu mudar de abordagem. João, se você souber de algo e não falar, pode ser tão culpado quanto quem está envolvido, disse Fernando, levantando-se. Pense nisso. Mais tarde, enquanto revisava os documentos no alojamento, Fernando encontrou um detalhe que havia passado despercebido. Em um dos relatórios assinados por Mateus, havia uma anotação manuscrita que não combinava com o estilo de escrita dele. Era algo sutil, mas suficiente para levantar suspeitas. Ele decidiu confrontar Lucas, o supervisor, sobre isso. Lucas, você revisou este relatório antes de assiná-lo? Swingo perguntou Fernando, mostrando o documento. Lucas olhou para o papel e pareceu perder a cor. Sim, claro. Eu reviso todos os relatórios. Então por que essa anotação está aqui? Não é algo que Mateus escreveria? E mais importante, ele nem deveria estar aqui para escrever isso. Lucas gaguejou, tentando encontrar uma desculpa, mas Fernando não lhe deu tempo. Eu sugiro que você seja honesto comigo, Lucas. Isso vai muito além de um erro administrativo. Estamos falando de manipulação de documentos e sabotagem operacional. Antes que Lucas pudesse responder, o rádio de Fernando apitou. Era Letícia com uma mensagem urgente. Fernando, acabamos de descobrir algo. As assinaturas de Mateus foram autenticadas digitalmente. Isso significa que quem quer que esteja fazendo isso tem acesso ao sistema biométrico da empresa? Fernando sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Isso significava que o culpado tinha um nível de acesso que poucos possuíam. Ele olhou para Lucas, que agora estava visivelmente suando, e percebeu que estava mais perto da verdade do que nunca. Fernando sentia o peso de cada passo enquanto caminhava pelo corredor estreito da plataforma Neptuno 3. A conversa com Lucas, o supervisor, ainda ecoava em sua mente. Lucas, pressionado pelos fatos, finalmente admitira sua participação. Não era simples. Ele havia sido coagido por um gerente de alto escalão, alguém que, segundo ele, tinha muito a perder caso o esquema fosse descoberto. A confissão foi difícil de processar, mas Fernando sabia que ainda havia mais peças faltando naquele quebra-cabeça. De volta ao pequeno escritório da plataforma, Fernando se sentou, ligou o laptop e começou a organizar as evidências. O documento fraudado, as assinaturas falsificadas, os registros de acesso alterados e, crucialmente, o e-mail anônimo que havia iniciado tudo. Ele sabia que tinha material suficiente para levar o caso aos líderes da empresa, mas isso significava enfrentar um dilema ético: expor Lucas e possivelmente arruinar sua carreira ou encontrar uma forma de proteger alguém que, no fundo, parecia mais uma vítima do sistema. Enquanto digeria essas questões, João, o técnico que havia demonstrado nervosismo anteriormente, apareceu na porta. Posso falar com você? Ele perguntou hesitante. Fernando assentiu e João entrou, fechando a porta atrás de si. Eu preciso contar algo. Não sei se deveria, mas não posso mais ficar calado.
Fernando permaneceu em silêncio, incentivando-o a continuar. Eu sabia que o Mateus nunca embarcou. Fui eu quem viu ele descer do ônibus no dia do embarque. Ele me contou que estava sendo ameaçado e que não podia vir. Disse que alguém usaria o crachá dele, mas pediu para eu não dizer nada. Eu fiquei com medo. Aqui, se você fala demais, você pode perder o emprego, ou pior. Fernando percebeu que João estava genuinamente aflito, mas também viu na sua confissão um reforço para suas descobertas. João, disse Fernando com um tom firme, você fez a coisa certa em me contar, mas preciso que você me ajude. Isso pode salvar vidas, entende? Não é só sobre empregos ou reputação, é sobre segurança. João respirou fundo e, depois de um momento, concordou em fornecer uma declaração formal. Isso deu a Fernando a prova que ele precisava para conectar todas as peças. Um gerente havia, de fato, forjado a assinatura de Mateus e manipulado os registros para encobrir uma falha operacional que poderia ter consequências catastróficas. De volta ao continente, Fernando preparou-se para apresentar o caso à diretoria da empresa. Ele sabia que a reunião seria um campo minado. Se o gerente envolvido no esquema estivesse presente, haveria resistência. Precisava ser meticuloso, direto e, acima de tudo, inabalável. Na manhã da reunião, Fernando entrou na sala de conferências, onde os membros da diretoria já estavam reunidos. As janelas de vidro do andar alto proporcionavam uma vista panorâmica da cidade, mas Fernando não tinha tempo para admirar a paisagem. Ele conectou seu laptop ao projetor e começou a apresentação. Senhoras e senhores, o que trago hoje não é apenas uma irregularidade administrativa, é um caso que poderia ter colocado vidas em risco. A sala ficou em silêncio enquanto Fernando detalhava suas descobertas. Ele apresentou os documentos falsificados, os registros alterados, os depoimentos de João e de outros funcionários e, finalmente, a confissão de Lucas. Cada slide e cada palavra era um golpe nas defesas de quem tentasse minimizar a gravidade da situação. Conforme Fernando avançava, ele notou o desconforto de um dos gerentes presentes, o mesmo que Lucas havia citado. O homem interrompeu, tentando desviar o foco. Isso tudo parece um grande mal-entendido. Talvez você esteja exagerando, Fernando. Pequenos erros acontecem em operações tão complexas. Fernando não recuou. Com todo o respeito, isso não é um erro pequeno. Não estamos falando de uma planilha mal preenchida ou de um e-mail perdido. Estamos falando de documentos falsificados e decisões que poderiam ter causado um desastre. E se isso não for tratado com a seriedade que merece, o próximo erro pode ser fatal. A tensão na sala era palpável. Alguns dos diretores pareciam apoiá-lo, enquanto outros estavam claramente desconfortáveis. No entanto, Fernando sabia que a verdade estava do seu lado, e ele continuou até terminar a apresentação. Após longos minutos de discussão interna, o CEO da empresa tomou a palavra. Fernando, agradeço pelo seu trabalho. Isso não vai ser ignorado. Vamos abrir uma investigação completa e tomar as medidas necessárias. Era uma vitória, mas Fernando sabia que isso era apenas o começo. O sistema corporativo era complexo e garantir que a justiça fosse feita exigiria vigilância contínua. Semanas depois, as consequências começaram a surgir. O gerente envolvido foi demitido e enfrentou processos legais. Lucas, embora também fosse responsabilizado, recebeu apoio psicológico e foi transferido para outra função, longe das pressões que o haviam levado a ceder. João, por sua coragem em falar, foi reconhecido pela empresa, algo raro em um ambiente onde o silêncio geralmente era a regra. Para Fernando, o caso deixou marcas profundas. Ele sabia que havia feito a coisa certa, mas o custo emocional foi alto. Descobrir a verdade e expô-la não era apenas uma questão de trabalho, era um teste de caráter, de resistência e de valores. Ele se perguntou quantas outras histórias como aquela permaneciam enterradas, escondidas por medo, conveniência ou negligência. Ao refletir sobre tudo, Fernando percebeu que, embora tivesse enfrentado resistência, também havia encontrado aliados. Pessoas como João e até mesmo Lucas, que em seus próprios caminhos, escolheram a verdade quando se viram diante dela. Isso lhe deu esperança de que, mesmo nos sistemas mais falhos, ainda havia espaço para integridade e mudança.
No final, Fernando foi promovido e recebeu elogios não apenas pela descoberta, mas pela forma como lidou com o caso. No entanto, o reconhecimento público era secundário para ele. O que realmente importava era saber que havia evitado uma tragédia e mostrado que a verdade, por mais difícil que fosse, valia a pena ser perseguida. O que mais me marcou ao final de tudo não foi apenas a complexidade do esquema que desvendei, mas a fragilidade das estruturas que, em teoria, deveriam proteger pessoas e vidas. Durante todo o processo, enquanto reunia provas e confrontava aqueles envolvidos, passei a entender que a verdade não é apenas um conceito absoluto, ela é uma escolha cotidiana, uma responsabilidade que nem todos estão dispostos a assumir. Por dias após a conclusão do caso, me peguei refletindo sobre o impacto das decisões que tomamos. No início era apenas um erro de registro, algo que muitos poderiam ter ignorado ou preferido não investigar. Mas aquela assinatura falsa era apenas a ponta do iceberg. O que parecia ser um detalhe insignificante revelou uma cadeia inteira de omissões, medos e decisões mal intencionadas. Isso me fez perceber que, no mundo corporativo e na vida em geral, os detalhes importam mais do que imaginamos. Eles são, muitas vezes, os fios que sustentam toda a trama. Houve momentos em que pensei em recuar. A pressão era enorme e enfrentei olhares desconfiados, tentativas de manipulação e até mesmo o risco de ser desacreditado. Mas havia algo maior em jogo. Não se tratava apenas de proteger minha reputação ou cumprir meu papel como auditor. Era sobre garantir que as pessoas na Neptuno 3, que confiavam no sistema, pudessem trabalhar em segurança. Era sobre honrar o peso de cada decisão tomada ali, onde um erro pode custar vidas. Um dos momentos mais difíceis foi lidar com Lucas, o supervisor. Ele não era um vilão. Era um homem acossado por pressões que eu talvez nunca compreenda completamente. Sua confissão foi uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por finalmente ter as peças que precisava para expor a verdade, mas tristeza ao perceber como ele, como tantos outros, havia sido engolido por um sistema que recompensa o silêncio e a submissão em vez da honestidade. Não pude deixar de pensar: quantos Lucas existem por aí, sufocados por um ambiente que os força a escolher entre seus princípios e sua sobrevivência? João, o técnico, foi outro que me marcou profundamente. Sua hesitação inicial em falar era compreensível. Ele temia por seu emprego, por sua estabilidade. Afinal, em lugares como aquele, a regra não escrita é clara: não se envolva, não pergunte, não fale. Mas ele escolheu fazer o que era certo e isso me deu forças para continuar. Sua coragem me lembrou que, mesmo em meio à negligência e à corrupção, ainda há pessoas dispostas a colocar a verdade acima de tudo. Agora, enquanto escrevo isso, penso no futuro. O que essa experiência me ensinou é que, independentemente do cenário, a integridade deve ser nosso guia. Nem sempre é fácil. Na verdade, é quase sempre o caminho mais difícil, mas é também o único caminho que permite que a gente durma à noite com a consciência tranquila. Se eu tivesse ignorado aquele e-mail anônimo, se tivesse deixado que o medo ou a conveniência me paralisassem, quantas vidas poderiam ter sido afetadas? Quanta dor poderia ter sido causada? Trabalhar com auditoria sempre me pareceu algo técnico, objetivo, sem espaço para emoções ou dilemas morais. Mas percebi que, no fundo, é uma profissão profundamente humana, porque, no final das contas, não se trata apenas de números, relatórios ou sistemas. Trata-se de pessoas, suas vidas, seus sonhos, suas famílias. Cada decisão que tomamos, cada irregularidade que escolhemos expor ou ignorar, carrega um peso que vai muito além de nós mesmos. Hoje percebo que a verdadeira vitória não foi ter solucionado o caso ou ter recebido elogios pelo meu trabalho. A verdadeira vitória foi saber que, em um mundo onde tantas pessoas escolhem o caminho mais fácil, eu escolhi o certo. E espero que essa história inspire outros a fazerem o mesmo, porque no final é isso que nos define. Não o que possuímos, não o que conquistamos, mas as escolhas que fazemos, especialmente quando ninguém está olhando. Olhando pela janela do meu escritório, vejo o oceano ao longe. Ele me lembra da Neptuno 3,
daquele ambiente hostil e isolado onde tantas vidas dependem de decisões invisíveis para quem está do lado de cá. E me lembra também de algo que aprendi da maneira mais difícil. A verdade é como o mar. Às vezes parece tranquila e inofensiva. Outras vezes é turbulenta, perigosa, mas sempre ela encontra um jeito de emergir, de se fazer vista e ouvida. Cabe a nós decidir se vamos enfrentá-la ou nos esconder dela. Eu escolhi enfrentá-la e sempre escolherei. Obrigado por chegar até aqui no fim de mais um episódio do canal Fatos Inesperados. Esperamos que tenha gostado e considere nos apoiar através de um simples like. Além disso, esperamos que possa compartilhar com os amigos e se inscrever em nosso canal para novas aventuras. Essa história foi compartilhada pelo nosso amigo Flávio Marcel, de Minas Gerais, que vivenciou essa situação na empresa onde é auditor jurídico. E você também pode nos enviar sua história de crescimento, superação e evolução. Grande abraço e até a próxima!